Fala, turma! Pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Não sei se você está assistindo essa aula ao vivo, eu não sei se você está assistindo essa aula dentro da nossa Universidade Gore ou se você está assistindo apenas no curso Método NOL. Vamos lá, para te explicar o que acontece. A Universidade Gore é onde fica hospedado todas as nossas aulas, todos os nossos conteúdos. É uma plataforma nossa, exclusiva. Então eu costumo dizer que lá tem tanto os cursos voltados para o CNPJ e tanto os cursos voltados também para o CPF. Já o método NOL, como o nome mesmo diz, significa negócios organizados e lucrativo. Então se trata mais sobre CNPJ. Então, sem mais delongas, para nós sermos simples e objetivo, porque é o que eu sempre falo, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, quando nós desperdiçamos o nosso tempo, nós estamos desperdiçando vida. Então, vamos lá. Na aula de hoje, vocês vão aprender como criar um avatar. Kleber, como assim, Kleber, avatar? Nada mais é do que o seu cliente ideal, o seu público-alvo, tá? Na internet as pessoas complicam um pouco, usam nomes mais difíceis, mas aqui é ser simples e objetivo. Cliente ideal, público-alvo e avatar é a mesma coisa. E hoje você vai aprender como criar e, consequentemente, faturar muito mais. Por quê? O nosso lema é um só. O meu objetivo, o meu propósito é um só. É ajudar você, empresário, a ter um negócio organizado e lucrativo. Porque quando você tem um negócio organizado, você tem mais tempo para viver o melhor da vida. Só que não adianta ter apenas um negócio organizado. Tem que ser também lucrativo, para você ter liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. Sendo assim, você é mais feliz, porque não existe felicidade quando você é aprisionado. Eu sempre falo que uma empresa ela tem que ser criada para impulsionar a vida particular do empresário, a vida pessoal, e não aprisioná-lo. E geralmente, como contador, nessa minha vida de mentor, de consultor, de contador, eu já ajudei mais de 1000 empresários. E eu percebo que na maioria deles, eles criam empresa para falar, Kleber, agora eu não trabalho mais para ninguém, agora eu não tenho horário mais para chegar, para sair. E por ao contrário, eles se tornam um escravo da empresa. Então o meu lema, o meu objetivo, o meu propósito é realmente mostrar como fazer, o que fazer e quando fazer, para que realmente vocês batam no peito e falem, uau, eu sou um empresário, agora sim eu tenho prazer em empreender. Então, essa é uma aula onde vocês vão aprender a como criar um avatar, que consequentemente você vai vender mais. Vendendo mais, mais dinheiro no bolso. Tendo mais dinheiro no bolso, você contrata mais pessoas. Contratando mais pessoas, você tem mais liberdade. Simples assim. Então eu falo que dinheiro no bolso, dinheiro no caixa, é consequência. Consequência do que, Kleber? Consequência das suas atitudes. Consequência do network que você faz, consequência do tempo que você dedica para ter uma mentalidade empreendedora, consequência do tempo que você dedica para saber sobre gestão. Kleber, mas eu não tenho tempo para aprender. Kleber, eu não tenho tempo para estudar, para fazer network. É por isso que você tem que fazer. Ninguém vai no médico quando está bom. Só pessoas inteligentes que vão no médico para fazer os exames, para se adiantar, para fazer o check-up. E é por isso que elas não ficam doentes. Então, se você não tem tempo para estudar, se você não tem tempo para se dedicar, é realmente você que precisa. Certo? Mas vamos lá, direto ao ponto, meu pessoal. Para memorizar melhor, CIA, cliente ideal avatar. Kleber, o que é um cliente ideal? É a representação fictícia de um cliente ideal. Ponto. Kleber, me explica melhor. Imagina que você tem 100 clientes. Desses 100 clientes, você vai escolher o cliente ideal. E esse é o avatar. É uma figura fictícia que representa todos os seus grupos de clientes. É um cliente onde você vai se comunicar melhor com ele. Fechou? Kleber, tá. O porquê que eu preciso criar esse tal de avatar? Simples. Para facilitar, porque tudo aqui
você precisa do seu avatar para você criar os seus canais. Canais de quê? Canais de vendas, canais de divulgação, canais de atendimento, canais de publicação. Kleber, mas como assim? Você vai entender logo mais que você precisa entender as características demográficas do seu cliente, que seria o avatar. E como, sem conhecer essas características, que canais que você vai usar? Por exemplo, o seu cliente ideal é um senhor, você vende para as pessoas de terceira idade. Essa pessoa de terceira idade, ela não vai no shopping. Aí você vai lá e aluga uma loja cara, investe muito dinheiro numa loja, sendo que o seu cliente não está lá. Pessoal, é só um exemplo, tá? Então é necessário que antes de tudo você conheça o seu cliente ideal. Mas calma, que no final dessa aula simples e objetiva, você vai sair daqui com um mapa para você já conhecer o seu cliente ideal. Beleza? A sua narrativa. Por que criar um cliente ideal? Toda a sua narrativa, o jeito que você vende, o jeito que você fala, o seu preço é com base no seu cliente ideal. Você vai entender que nas características demográficas, você precisa entender o poder aquisitivo, o valor que ele ganha. Nas minhas redes sociais, o que as pessoas mais perguntam é: Kleber, como vender para quem não tem dinheiro? Aí eu falo, e por que você não vende para quem tem dinheiro? Então as pessoas não conhecem o avatar. Não tem como você vender para quem não tem dinheiro. Não tem. É óbvio que tem várias pessoas que usam como objeção falar que não tem dinheiro, porque é mais simples falar que não tem dinheiro do que falar, não quero comprar. Tá? Mas aqui não vem ao caso. Então você vai colocar o seu preço com base no seu avatar. Por exemplo, eu acabei agora de pegar meu carro em um lava rápido e eu pago R$ 200 para lavar meu carro. Então, quando eu preciso trocar o sulfilme, na verdade não é um lava rápido. Na verdade é uma estética. Fica entre o lava rápido e o martelinho de ouro. Então, tudo que for sobre insufilme, pequenos risquinhos no carro, ele tira todo o banco para lavar, algumas reparos, por exemplo, às vezes eu não tenho tempo de trocar uma lâmpada, ele faz tudo isso para mim. E ele, conversando com ele, falou: Kleber, eu cheguei a um ponto que eu me estagnei. Eu não consigo pegar mais público, eu não consigo aumentar a minha receita. O que você acha que eu faço? Aí eu perguntei para ele: o que você vende? Ele falou: meu negócio é lavar carro, estética. Eu falei: não. Eu falei: você sabe por que eu venho aqui? Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu compro tempo. Eu compro confiança. Como eu não tenho tempo de ver carro, eu não sou um cara ligado para carro, o que eu gosto? De pegar o carro tá tudo certinho. Eu gosto de um carro limpo, eu gosto de um carro cheiroso. Me incomoda ter um carro ruim. Então, o simples fato de eu levar nele, eu já resolvo toda a minha vida. O carro da Sabrina, minha esposa, eu levo lá para ele. Então, eu chego lá e falo: cara, o que tem aqui? Ele enche, ele calibra os pneus. Ele vê se tá faltando água, como que tá. Só que aí ele não troca a água nem o óleo. Aí eu levo para o outro mecânico, mas ele dá uma atenção para mim. Então o que ele vende não é simplesmente uma lavagem, não é simplesmente uma estética. Ele vende... O que eu procuro nele lá é tempo, é agilidade, porque eu confio nele. Então isso não tem preço, isso tem valor. Enquanto outros lava-rápidos cobram aí em média 35, 40, 50 reais, ele cobra 200 e eu pago satisfeito. Porque primeiro que, às vezes, se eu quiser, ele pega o carro da minha empresa, do meu escritório, ele leva, ele já sabe que eu não gosto do cheirinho, eu gosto de colocar o meu próprio perfume dentro do carro. Então eu compro essa facilidade. Como que... Aí ele falou: Kleber, mas tá, em resumo, como que eu aumento isso? Fala, você tem que mapear o seu avatar. Entender o que ele quer, quais são as dores dele, que tudo nessa aula você vai entender. E nisso você aumenta o seu faturamento. Então, o preço vai ser com base no seu avatar, como eu dei o exemplo para ele aqui agora. Como que ele vai cobrar se ele não conhece o poder aquisitivo dele? Se ele não conhece as dores que o cliente dele tem? O posicionamento. O que é posicionamento? Cores, uniformes, estrutura física, experiências, as músicas. Se eu sou um público empresário, um público diferenciado, e eu vou na loja dele, chega lá, não tenho nada contra música, mas se ele coloca um som alto, coloca um funk,
coloca umas pessoas para atender que não passa credibilidade, que não passa autoridade, que não passa responsabilidade, vai se conectar com o público que ele quer atrair? Pô, se eu quero atrair empresário, como pensa o empresário? Quais são as dores? O que ele quer? Como que ele, quando ele chegar aqui, como que ele espera ser recebido? Isso tudo vai representar no seu cliente ideal, que é o seu avatar. Posicionamento. Senão, não se conecta. Imagine eu, chego lá, estou sempre no telefone, estou sempre muito corrido, aí chega lá, tem som alto, tem pessoas que não passam confiança, às vezes eu deixo alguma coisa de muito valor no meu carro, como notebook, às vezes celulares, coisas pessoais mais importantes. E se ele coloca a pessoa de qualquer jeito que pega e desvia essas coisas? Então não tem conexão, ele faz um marketing muito bem feito, mas coloca pessoas para atender que não se conecta com o público dele. Aí automaticamente ele vai fazer uma campanha para atrair um público, mas toda a narrativa e a estrutura dele é para outro público. Aí nunca vai ficar se conectando. Certo? O que mais? Jornada de consumo. Existe uma jornada de consumo do cliente. A pessoa ela trilha uma jornada. É óbvio que tem cada produto, é óbvio que tem cada público. Então, por exemplo, se você vende carrinho para criança, carrinho mesmo de brinquedo ali, não estou falando carrinho de bebê não. A criança, por mais que quem passa o cartão é o pai, mas o pai comprar é a criança. Então, qual que é a jornada de compra de uma criança? Você precisa entender, fazer a criança gerar um desejo, despertar um desejo naquela criança para ela forçar o pai dela a comprar esse brinquedo. É muito diferente de você fazer com que o adulto compre o seu produto. Então, como que você vai fazer isso? Entendendo o seu avatar. Por exemplo, nós aqui, eu tenho 3 tipos de clientes. De jornada de compra, de consumo de um cliente. É o mesmo avatar, é o mesmo público-alvo, é a mesma persona, porém, eu sei a jornada desse cliente. Tem cliente que já sabe o que quer, já sabe onde encontrar, já sabe preço, ele encontra em algum lugar e fala, Kleber, eu preciso abrir um CNPJ, Kleber, eu quero comprar esse curso, Kleber, eu preciso só disso. E os meus vendedores, eles apenas tiram as dúvidas técnicas. Quais são as dúvidas técnicas? Como funciona? Qual vai ser o suporte? Por quanto tempo eu vou ter acesso à plataforma da Universidade Gore? É basicamente mais tirar dúvidas do produto, da forma de pagamento, como vai ser feito o contrato. Agora, tem um cliente que ele está ali meio em dúvida. Esse cliente eu preciso quebrar algumas objeções. Eu preciso fazer um anúncio diferente. Por exemplo, a gente está fazendo agora um anúncio para o Elite. Nós gravamos mais de 15 vídeos. Vídeos para quem nunca nos viu, vídeo para quem já viu, vídeo para quem assistiu 20%. Porque nível de consciência que cada um está. Isso é jogo de gente grande, tá, gente? Então, quando eu falo que é possível vender até 10 vezes mais, eu estou afirmando isso. Eu não estou aqui jogando conversa fora porque nós fazemos isso. Encontro outras contabilidades por aí, fica se preocupando em vender apenas serviço de contabilidade e fechando 1 ou 2 clientes por mês. A nossa meta é no mínimo, só de um serviço, é 1 por dia de recorrência. Isso não acontece em nenhum lugar. E não colocam uma meta maior, porque a contabilidade ela é muito técnica, então ela tem tanto crescer na vertical como na horizontal. Então horizontal é cliente. Vertical é a operação. Então nós temos também que ter essa consciência, esse carinho. Mas se eu não ligasse para isso, a gente cresceria 2, 3 por dia. Então isso é jogo de gente grande. Por quê? Porque você entende a jornada. E também tem os níveis de consciência do cliente. Nada de compra e os níveis de consciência. Isso, mais uma vez, jogo de gente grande. Então quando eu falo é possível vender até 10 vezes mais, é sobre isso que eu estou falando. Mas se você é um empresário e acha que está com dificuldade em vender, está com dificuldade de colocar dinheiro no bolso, e você não quer se dedicar 10 minutos para conhecer o seu avatar e criar toda a sua narrativa, meu jovem, você quer jogar Copa do Mundo treinando para várzea.
Isso não vai acontecer. Tem pessoas que falam, não, Kleber, mas quando eu for convocado para a Copa do Mundo, eu vou treinar. Kleber, quando eu fechar um contrato milionário, quando o negócio dar dinheiro, aí eu começo a estudar. Não é assim que funciona. Primeiro você planta, rega, cuida. Aí sim vem o negócio. Então primeiro você treina. Ó, eu quero jogar a Copa do Mundo, então eu tenho que treinar como Copa do Mundo. Tem uma aula nossa do Clube FDP, que é mais voltado para a inteligência emocional, eu falo sobre os níveis de identidade. Que a primeira coisa que você tem que fazer é quando você fala assim, eu quero ser isso, eu quero ganhar isso, você precisa mudar a sua identidade, você precisa se ver como já aquela pessoa que você quer se tornar. Então isso é jogo de gente grande, isso é, enquanto você estiver jogando na várzea, você precisa treinar como se estivesse jogando na Copa do Mundo. Então bora para mais. Cliente ideal, avatar, persona. Falar em Clube FDP, gente, o FDP nada mais é do que entender que o futuro ele é determinado pelas pequenas decisões do presente. Então o Clube FDP, tem hora que a gente abre nossas vagas, a gente dura 6 meses, com aulas todos os dias, todas as quartas-feiras, às 4h59 da manhã, onde a gente entrega conceitos, técnicas e ferramentas para você se transformar como pessoa, transformar a sua mentalidade. E para quem é também da Universidade Gore, nós temos todas essas aulas gravadas lá dentro. São 6 meses direto, com todo dia, das 4h59, 1 hora de aula. Vamos lá, gente. Características demográfica e comportamental. É isso que você precisa fazer uma pesquisa. Logo mais eu vou explicar como você vai ter essas aqui para chegar nesse ponto. Kleber, quais são as demográficas? Gênero, idade, profissão, escolaridade, renda, estado civil, a quantidade de filhos, a religião, o domicílio onde mora e a nacionalidade. Kleber, mas eu preciso de tudo isso mesmo? Óbvio. Lembrando que é uma figura fictícia que representa o seu grupo de clientes. Então, por exemplo, a idade aqui, Kleber, precisa ser 25? Não. Aqui, em 80% dos meus clientes, eles são de 27 a 40 anos. Então, eu coloco que é em média 35 anos. O cliente ideal meu tem em média 35 anos. O cliente ideal é masculino. Kleber, você tem público feminino? Óbvio que eu atendo muito, só que em 70% é o público masculino. É o público masculino. Só que aí vem a profissão deles. Nesse caso aqui, são todos empresários. Só que tem ramos diferentes. Só que os empresários têm as mesmas dores. As mesmas dores. Se eu te perguntar, você tem dificuldade em vender mais, você tem dificuldade em ter tempo mais livre, com qualidade, porque a sua empresa suga tudo você tem dificuldade com pessoas, com colaboradores, com funcionário, você tem dificuldade e acha que paga muito imposto. Não, né? Porque nós reduzimos a sua carga tributária. Mas geralmente são as dores dos empresários. Tem dificuldade em crédito, tem dificuldade em entender o que é uma gestão, o que é uma empresa, tem dificuldade em colocar engajados, todas dores, não estou falando de ramo de atividade. Porque os empresários têm a mesma mentalidade, têm o mesmo jeito. Então eu entendo tudo isso aqui, que vai ser nas características comportamental, que são dores, desejos e barreiras. Eu vou explicar isso aqui logo, logo. Então, profissão é empresário. A escolaridade. Imagina o seguinte, 90% dos meus clientes não têm cursos superiores. Tá? Então, se eu for falar com um advogado, eu vou falar assim, olá, tem dores extrínsecas, tem dores intrínsecas.
São palavras mais difíceis, você enfeita. Só que eu entendo o meu cliente, então eu falo de um jeito mais simples, eu falo de um jeitão, isso tudo chama-se técnica de rapport, que nós vamos ter uma aula só lá dentro do curso Método NOW, mas no módulo A Arte e a Ciência das Vendas, onde você vai entender vários gatilhos mentais, e uma delas é rapport. Só que para você fazer um bom rapport, para você se conectar com o seu cliente, você tem que entender as dores. Imagine que é um cliente religioso. Aí você vai se conectar com esse cara e você só fala de futebol, só fala de cachaça, só fala de cerveja. Kleber, mas é errado isso? Não estou dizendo que tomar cerveja é errado, que religião é errado, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você ser intencional e puxar um assunto que é agradável ao seu cliente, que é agradável para você manter uma boa relação. Isso é técnica de rapport. É pegar um ponto em comum e desenvolver uma conversa. Até porque o papel de agradar, de se conectar é seu e não do seu cliente. Isso é jogo de gente grande. Isso é treinar para a Copa do Mundo. Então você entende que a empresa ela vai se conectando. É por isso que eu falo sempre que é uma engrenagem. Aí você pega pessoas que têm um potencial gigantesco. Eu tenho clientes meus que são da área de odontologia. E eu falo para ele, gente, você pode dobrar o seu faturamento. Mas, Kleber, eu não consigo. Me dá 3 dicas. Gente, não é 3 dicas. É um universo. Contexto é rei. Contexto é rei. Kleber, explica melhor. Eu preciso entender. Você quer aumentar seu faturamento apenas em aumentar o preço? Qual a cadeira que você quer sentar? A cadeira onde você quer vender valor, quer aumentar o seu ticket médio, ou você quer atender mais pessoas? Eu preciso entender qual que é o seu momento. Quem você precisa implantar um setor comercial, ou você quer você mesmo fazer? Então, o contexto é rei. Eu não posso dar 3 dicas que eu dou para o mesmo ramo de atividade, mesmo sendo uma clínica odontológica, mas o empresário está em momento diferente, em fases diferentes. Então, marca isso, contexto é rei. Agora, se você não ter tempo para dedicar alguns minutos para sentar, para escutar, para conversar, vai lá no Elite de Empresários no evento, Kleber, eu posso sentar 20 minutos com você, ter prazer de entender você e falar, ó, segue por esse caminho. Ah, Kleber, mas eu não tenho tempo de treinar os meus colaboradores. Gente, eu estou falando da Universidade de Gori, que tem curso sobre pessoas, curso sobre liderança, sobre motivação. Você vai estudar empresário, você vai estudar aquilo que interessa para você. E você fala, ó, até aqui eu preciso saber. Daqui para cá eu vou colocar os meus colaboradores. Lá na Universidade de Gori tem técnicas, tem conceitos, tem ferramentas. O negócio é surreal. É realmente para você não dar desculpa, certo? Então vamos lá. Escolaridade. A renda, como eu disse lá atrás, como que você vai vender um produto high ticket para quem não ganha dinheiro? Então, o primeiro passo, quando a cliente chega aqui na Gori, nós fazemos uma pesquisa. Pesquisa, mas pergunta qual que é o seu faturamento? Qual que é a sua margem de lucro? Porque eu já sei como indicar. E tem cliente que não serve para nós e está tudo bem. Eu indico para outras pessoas que querem. Eu quero o cliente que tem um nível de consciência, que conhece a importância dos nossos serviços, que está comprometido realmente com a sua empresa. Eu não quero mais um Zé Ruela. Eu não quero. Que vai só reclamar, vai só dar dor de cabeça. Ele vem pelo preço, ele sai pelo preço, não entende. É aquele cliente que não tem autoliderança, não tem autorresponsabilidade. Quer ficar colocando a culpa é do governo, a culpa é do contador, a culpa é do advogado. E o cara não se toca que os resultados que ele tem é pelo mérito dele, é pelo conhecimento que ele tem, é tudo mérito dele. Então eu quero pessoas que tenham responsabilidade. Kleber, meu negócio está indo... Tá, só que eu quero melhorar ainda mais. E eu sei que quanto mais eu estudo, mais eu vou para cima, mais eu faço network, mais eu cresço. Eu quero esse. Kleber, eu não tenho... Meu negócio... Cara, eu fiz uma merda e o negócio está indo ruim. Eu não estou sem dinheiro, estou pegando cheque emprestado. Idiota, estou pegando dinheiro emprestado no banco. Só que, Kleber, eu sei que eu errei. Só que agora eu quero fazer diferente. É esse cliente que eu quero. Cliente sangue nos olhos. Sangue no olho. Mano, vou pra cima. Kleber, eu estou num país próspero. Kleber, no mesmo ramo que o meu, tem gente prosperando. Então eu quero entender o que essa pessoa sabe que eu não sei. São essas pessoas que eu quero perto de mim. São esses clientes que eu quero ajudar. Tem uma frase da Melete Tubman que eu repito ela várias vezes, quase em todas as aulas.
uma senhora que nasceu em estado de escravidão. E ela conseguiu fugir. Se juntou com outros abolicionistas para resgatar a família dela. E ela fala assim, eu resgatei 1000 escravos. Resgataria outros 1000 se eles soubessem que eram os escravos. Infelizmente, tem empresários escravos do seu negócio, vivendo uma vida medíocre, mas eles não sabem disso, então não tem como você ajudar uma pessoa que não sabe que precisa de ajuda. Certo? Estado civil, quantidade de filhos, a religião, o domicílio onde mora, nacionalidade e por aí vai. Características demográficas. Eu quero dar uma atenção para vocês aqui. Dores, desejos e barreiras. Kleber, explica melhor. As pessoas compram por 2 motivos. Dores e desejo. Dores e desejo. Ninguém compra uma Ferrari por dor. Ninguém compra um iPhone por dor. Assim como ninguém contrata um contador por desejo. Ninguém acorda de manhã e fala, uau, que dia maravilhoso. Hoje eu vou contratar um contador. Porém, eu estou mudando isso. Quem é nosso cliente, é um cliente elite que já entendeu tudo isso, que já faz parte da nossa comunidade, ele entende que o contador tem que ser por desejo. Por quê? O que o cliente quer? Que é desejos. Ele chega aqui e fala, Kleber, eu preciso de um contador. Eu falo, para quê? Para ter uma empresa organizada e eu não dever para o fisco e conseguir... Eu falo, mas para que você quer ter uma empresa organizada? Aí, Kleber, eu faço parcerias melhores. Eu economizo imposto. E eu falo, por que você quer fazer parcerias melhores? Por que você quer economizar impostos? Ah, Kleber, porque aí eu coloco dinheiro no bolso. Eu falo, mas para que você quer dinheiro? Precisa de dinheiro. Porra, Kleber, para me viver, viajar, curtir com a minha família, presentear meus filhos, minha esposa, me presentear, trocar de carro. Aí eu falei, aí que está o jogo. Então você não quer uma empresa, você não quer um contador, você não quer vender mais, você quer ter liberdade, você quer curtir o melhor da vida. Agora, eu sou o quê? Dá para ver aqui, Jonathan? Eu sou o quê? A ponte. Uau! Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu conheço o meu avatar. Eu conheço as dores do meu cliente. Eu conheço os desejos do meu cliente. E como que eu conheci os desejos do meu cliente? Conversando com ele. Mas um pouquinho para frente a gente já fala sobre isso. Você entende onde está o jogo? Então aqui, quando a pessoa entende isso, ela fala, Kleber, então quer dizer que eu não vendo contabilidade. Eu vendo liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica. Então, todo o meu ecossistema é preparado para isso. Toda a minha narrativa é preparado para isso. O porquê que eu dou curso? Porque se eu prestar um bom serviço de contabilidade, esse cara vai crescer. Só que quando ele cresce, ele precisa organizar o seu negócio. Aí eu também percebi que através do meu curso ele organizava, só que ele precisava de uma mentalidade empreendedora, ele precisava se preparar para tudo isso. Aí eu tive que criar um curso de inteligência emocional. Só que para mim também é útil porque eu pego todo esse conhecimento, aplico nos meus negócios, tenho resultados extraordinários e eu trago mastigado. Porque o que é um curso? São informações organizadas. Mas informações organizadas. Organizadas para quem? Para o meu avatar. Se eu não conhecesse o meu avatar, como que eu ia organizar a informação? Você entende, gente? Mais uma vez, isso é jogo de gente grande. Kleber, quais são as dores do seu cliente? Já disse aqui atrás. Vamos lá. Falta de dinheiro no caixa. Não tem colaboradores engajados. Muitas das vezes fica trocando cheque no banco. Eles não têm liberdade de tempo para fazer o que gosta. Não é através disso, não tem saúde. Através disso, perde relacionamentos. Através disso, tem que tirar toda a sua canseira tomando muito cerveja. Então essas são algumas dores. Só que também eu percebi que tem alguns clientes que eles já ganharam dinheiro. Só que eles estagnaram.
e não sabe como crescer, não sabe como investir, não sabe como trabalhar o equity da sua empresa, não sabe como franquear tudo isso, a mente travou. Aí pega ali o dinheirinho que tem, comprando um imóvel, muitas das vezes sem documento, porque não soube declarar esse dinheiro. Então, tem várias dores dentro do meu avatar. Só que eu percebi que geralmente os desejos são os mesmos. Todos eles querem o quê? Ter mais liberdade para viver o melhor da vida. O que é o melhor da vida, Kleber? É o melhor da vida para você. Como eu sei que a maioria, 90% dos meus clientes, eles são casados, o estado civil, eles são casados, ele tem 2 filhos, tempo de qualidade para ele é ele poder chegar em casa mais cedo, é ele poder pegar o filho dele na parte da tarde e passear. Cara, por que você faz o Elite de Empresários, que é o encontro que nós temos a quinta-feira? É para ter uma desruptividade. Porque se eu vendo organizado e lucrativo, que te dá liberdade, por que eu vou fazer aos sábados? Se você tem que esperar o sábado para ir no evento, você tem que esperar um sábado para se conectar, tem alguma coisa errada. Então a gente já faz uma disrupção na hora. E se o cara não conseguir nem sair dali para dar esse primeiro passo, não é o cliente que eu quero. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então tudo que eu faço é intencional para realmente filtrar tudo isso. Então, o jogo é esse. Entenda o seu cliente. Aí você conhece isso aqui. Kleber, você falou de dores, você falou de desejos. O que é barreira? As dores que impedem. A barreira é o que impede sair do ponto A, que é o ponto atual que ele está hoje, para o ponto D. Então, geralmente aqui o cara, que é o ponto desejado. Quais são as dores dele? Uma das dores, ele não tem colaborador engajado, certo? Então, consequentemente, ele não consegue chegar em ter uma equipe autogerenciável que dá mais liberdade para ele. Quais são as barreiras? Dificuldade em encontrar um curso, uma mentoria com um preço justo, certo? Que dá clareza de como ele fazer isso. Eu sei as dores, sei os desejos, o que eu faço? Me torno a ponte. Uau! Kleber, eu sou a ponte entre as dores e o desejo. Por que eu criei essa ponte? Porque eu conheço o meu avatar, conhecendo o avatar, eu sei todas as dores dele e sei os desejos. Então eu crio uma ponte. Então todos os meus produtos, que vai ter uma aula falando só sobre esteiras de produtos. Lembra que eu falei jornada de compra em nível de consciência? É sobre isso, gente. Em resumo imagine se você chegar no oceano congelado e você chegar com o navio e bater naquele gelo, o que vai acontecer? O seu navio vai estourar. Então o que eu faço? Eu pego uma furadeirinha bem fininha e furo. Aí trinca, eu abro um buraquinho, pego um negócio e vou abrindo mais. Cara, mas o que isso tem a ver? O cliente é o oceano congelado. Ele não me conhece, ele não tem confiança em mim. Então o que eu faço? Primeiro, um produto de entrada, que é um produto barato. Então eu vou lá, chamo a atenção. Chamei a atenção, eu pego conteúdos de engajamento, de interação. Nesse momento, ele passa a gostar de mim. Começou a gostar, eu faço outros criativos para que esse cliente passe a confiar. O cliente passou a confiar, é passar o cartão, ele assinou um contrato. Só que ainda eu estou falando de um produto mais barato, que é um produto de entrada. Só que eu entrego muito, a gente fala um over delivery, que é entregar muito mais do que esse cliente compra. E ele fala, uau, se por esse preço, essa empresa, esse Kleber me entregou tudo isso, o que ele tem mais? Me fala, o que ele tem mais? Só que eu já conheci as dores dele. Aí eu vou lá, o seu momento agora é registrar a sua marca. O seu momento agora é criar o seu site. O seu momento agora é fazer as suas licenças e alvarás. O seu momento agora é entrar para o Elite de Empresários. Então, ele não precisa sair do nosso ecossistema. Kleber, como que você fez isso? Conhecendo um avatar. Só que, lá atrás,
quando eu estava jogando na várzea, eu já treinava para a Copa do Mundo. Não cheguei na Copa do Mundo ainda, tá, gente? Só que eu já estou no Brasileirão. Saí da várzea, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, estou indo para a Copa do Mundo, que é ser a maior empresa do segmento do Brasil. Maior, não é estar entre as maiores, não. Isso aqui é jogo de gente grande. Kleber, finaliza aí com chave de ouro. Uma das melhores aulas de marketing que vocês já viram na vida de vocês. Uma das melhores aulas. Lembra que eu falei agora há pouco? Over delivery. Entregar muito mais. Eu poderia chegar aqui, uma aula de 15 minutos, resumir para vocês. Mas vamos lá. Como criar o meu avatar? Primeiro, simples assim, perguntar. Se você já tem cliente, você vai perguntar para os seus clientes. Onde você mora? Você é casado? Você é solteiro? Quantos filhos você tem? Qual o seu valor de faturamento? Fazer ali um diagnóstico mesmo. Aí, como você vai abordar esse cliente? Aí você tem que criar uma estratégia. Você tem intimidade com o seu cliente para ligar para ele e falar, cara, eu quero melhorar os meus produtos, eu quero te entregar muito mais, para isso eu preciso conhecer um pouquinho mais você. Você pode fazer uma ação, uma promoção e falar, ó, eu vou sortear aqui X coisa. Para isso eu preciso que vocês respondam essas perguntas. Eu garanto que quem está assistindo minha aula em um momento da vida fez isso. Assinou tudo lá, ficou lá 10 minutinhos preenchendo tudo. O que eles queriam é apenas conhecer você e te ofereceu algo em troca pelo seu tempo. Então é perguntar. Kleber, estou começando agora, não tenho cliente, como que eu faço? Imagina. Você vai pegar e falar assim, cara, qual que é o cliente ideal que eu preciso ter? Aí você vai lá num negócio que é novo, tá? Esse negócio não existe em lugar nenhum, chamado Google. Eu ouvi falar sobre Google? Agora tem um negócio mais novo aí, né, John? Chamado ChatGPT, que é a IA. E você vai colocar, eu quero vender meus produtos para X cliente, de X idade. Quais são as dores dele? Aí depois você vai ter um negócio chamado, ó, marca isso, PCC. Planejar, checar, corrigir. Planejar, checar, corrigir. Isso aqui, gente, é eterno. Aqui, né? Isso aqui é eterno. O meu avatar, ele vai sempre mudando conforme eu vou conhecendo mais eles. No começo, quando eu comecei, eu achava que o meu cliente ideal ia ser quem está começando a empreender. Cara, vou falar para você, 80%, para ser generoso, de pessoas que querem começar a empreender, mais arrogantes. Elas não querem. Elas têm a vaidade de achar, já que eu sou bom na minha profissão, eu vou ser bom empreendendo. Aí sabe o que vai acontecer? Vai se lascar 1, 2, 3 vezes. Se ela tiver uma mentalidade forte de persistência, ela fala, agora chega, né? Deixa a minha vaidade de lado, deixa a arrogância de lado, deixa eu ir buscar o quê? Conhecimento. Só que aí ela já perdeu milhões, milhares, centenas de reais. Depende do... Às vezes, a pessoa aqui fala, Kleber, peguei toda a minha rescisão, peguei dinheiro emprestado, estou colocando 500 mil no negócio, eu faço 5 perguntas e falo, meu Deus, vai falir. E eu tento ajudar, mas aí você percebe que a pessoa está bloqueada. Eu falo, infelizmente eu não posso fazer mais nada. Essa pessoa não sabe que está escrava dos problemas e não tem o que você fazer com uma pessoa que não tem a consciência e não quer ser ajudado. Infelizmente, muitas pessoas consegue reverter a situação porque tem persistência, aí descobre que precisa de ajuda, só que infelizmente tem pessoas que desistem, começam a culpar o mundo, culpar o governo e fala empreender é uma doidura, é uma loucura e eu não quero isso para mim, perder todo o meu dinheiro. Na verdade não é empreender, você que foi doido em empreender sem conhecimento. Pessoal, vamos juntos que o céu é o limite e bora para a próxima aula.